Nosso pastor, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui bem forte. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, né? Davi disse, Salmo 122, versículo 1: Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ali parar os nossos pés. Amém? Davi disse que preferiria estar na casa de Deus um dia, né, do que 1000 nas tendas da perversidade. Nós fazemos esse lugar um lugar de nós adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, em espírito, em verdade, em vida, né? Adorar Ele na palavra do dia, na mensagem da hora. Nós temos que agradecer a Deus pela proteção. Deus está nos guardando aqui onde nós estamos vivendo. Amém. Neste momento, na África, Maluí, Moçambique, Zimbargo, eles estão enfrentando ciclone, destruição, centenas e centenas de pessoas mortas, igrejas destruídas, e a falta de comida do lar, as casas foram levadas, e dependendo da Cruz Vermelha e muitas outras ONG para levar alimento. Aqui temos tudo, né? Porque Deus está aqui. Amém? Porque Deus está aqui. Não deu nenhum terremoto nos dias de Jesus aonde ele estava. Que você vai ler e dizer, deu um terremoto, engoliu Jesus e os discípulos, e depois Jesus tirou eles. Não. Ele estava ali. Amém. Eles tinham fome. Estavam sem comer, milhares de pessoas, e ele estava ali. Ele multiplicou os pães, os peixes. Eles estavam enfrentando uma tempestade, um ciclone no mar. E lá vinha ele andando sobre as águas a trazer a paz. Amém. Veja só, ele se afastou só um pouquinho deles, veio o ciclone. Mas ele vinha andando sobre as águas. Era os seus, era aqueles que ele tinha escolhido. De repente tombou muitos barcos,
naquele mar, com aquele ciclone. Destruiu muitas casas, mas aonde ele estava, não. Mesmo se ele esteja dormindo no barco, o vento tem que parar. Amém. Aleluia. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Amém. Los Angeles vai para o fundo do mar. Os Estados Unidos vai ser destruído quase que totalmente. Mais de 50% da nação, devido ao grande terremoto profetizado. Mas a noiva não está mais. Amém. Por quê? Porque a noiva não está mais. Todas aquelas cidades, aqueles lugares sujos e imundos ali da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, São José, San Diego. Eu estive em todas aquelas cidades ali, elas vão para debaixo do oceano, porque ele não está mais lá. Amém. É só ele sair do Brasil, os terremotos que de vez em quando atinge Caxias, atinge aqui, atinge Nova Petrópolis, dá aquele tremorzinho, mas logo não vai ser tremorzinho. Logo vai tudo para baixo. É a sua palavra. Amém. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas ele estava lá. O fogo não tinha força. Amém. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele estava lá. Os leões não puderam comer. Mas quando os algozes de Daniel foram jogados, eles não chegaram nem no fundo, porque Deus já tinha saído da cova dos leões, e os leões devoraram os seus algozes. Vamos ler as escrituras? É tão bom, né? Falar um pouquinho da palavra. Amém. Sobre a inspiração. Sem inspiração a gente não fala, né? Mas Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Só essa escritura. Grande Deus e soberano Pai, te agradecemos por esta noite. Amém. Te agradecemos por esta palavra. Pelos teus filhos, por esse grande número de irmãos aqui. Abençoa cada um, Pai. Fala conosco através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu estava lendo hoje a era da igreja de Laodiceia, e eu estava lendo exatamente essa escritura de Apocalipse 18, a partir do versículo 1 até o 14, e eu comecei a pensar sobre as coisas que estão acontecendo e vão acontecer antes do arrebatamento. Obrigado. Antes. Então acontecerão muitas coisas, são acontecimentos, né, é o tema, acontecimentos antes do rapto. São muitas coisas que estão acontecendo antes do rapto. Antes, não é a grande tribulação, porque a noiva não passa pela tribulação, pela grande tribulação. Vamos colocar a palavra grande tribulação. A noiva não passa por ela, a igreja passa. A diferença entre a igreja e a noiva, né? A igreja, a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Nós um dia fomos chamados para fora. Israel, quando estava no Egito, era o povo de Deus. Quando saíram do Egito, era a igreja de Deus. Veja só, eles saíram do Egito, andaram pelo deserto como igreja, mas quando entraram na terra, já entraram como esposa, né, como noiva, sobre a liderança de Josué e Caleb. Já não era mais sobre a liderança de Moisés. A mensagem era a mesma, né? A liderança era outra.
Eu creio que a igreja deveria despertar nesse dia. Como eu falei ontem sobre a separação da luz das trevas. Então a igreja deveria despertar e ver que nós estamos num tempo de mudança, né? Mudança de dispensação. Nós não estamos mais vivendo na era de Laodiceia, porque se você olhar a era de Laodiceia, ela está toda escura, não há luz em Laodiceia. Então como é que você vai viver em Laodiceia quando não tem luz? Aquela partezinha clara que nós intitulamos como luz são os filhos de Deus, né? Os filhos da luz. E quando você olha naquela último desenho ali da lua, não tem nenhum pinguinho de luz ali. Então nós não vivemos mais ali em Laodiceia. Ali em Laodiceia vivem as denominações, os dogmas, os credos, todas as denominações vivem ali. Veja, uma parte do povo da mensagem também vive ali em Laodiceia. Você pode ver que eles estão realmente dentro de Laodiceia, com os seus costumes. Uns têm a luz luterana, outros têm a luz wesleyana, outros estão com a luz pentecostal, fazendo as suas campanhas de jejum, as suas campanhas de oração, são tudo coisas boas, mas são luzes do passado. Mas não se deve mais orar, se deve. Agora orar com revelação, orar com a luz maior. Como é que você vai orar com a luz de Pentecoste? Você tem que orar com a luz de João. Você tem que jejuar com a luz de João. Você tem que jejuar com a luz do dia, do sétimo anjo. Como é que você vai orar dentro de Laodiceia? Laodiceia só tem as luzes, Lutero, Wesley, Pentecoste, primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana. Então a voz diz: sai dela, povo meu. Agora, todos esses acontecimentos hoje, todos os dias os acontecimentos, Jesus disse: são apenas princípios de dores, não é dor. A mulher começa a ter aquelas contrações, não é a dor de ganhar o filho ainda, né? Se ela ainda é primária, não teve nenhum, ela vai realmente provar a dor do parto. Se ela já teve filho, ela sabe o que é a dor do parto. Então isso aqui, irmão Brana pregou dores de parto. Isso aqui é apenas o princípio das dores. A barragem de Mariana, a barragem de Brumadinho, Mariana não foi tão forte, né? O povo ainda conseguiu escapar. Morreu 19 a 20 pessoas. Mas quando chegou em Brumadinho, chegou quase 400 pessoas. Mas quando chega lá em Moçambique agora, são 700 pessoas, 700.000 pessoas. Não é 700 pessoas, não é 500, é 500.000. Aviões que desaparecem. E o povo ainda continua pulando o carnaval, fazendo festa, fazendo excursões, os campeonatos de futebol não param, a Copa do Mundo não para, estão se preparando para o próximo carnaval do ano que vem. Mas na grande tribulação não vão poder pular carnaval, não vão poder ir num baile. Não vai ter baile funk, nem baile da terceira idade. A gente não sabe nem descrever como vai ser. A gente está vendo coisas que estão acontecendo antes do rapto. Mas deixa a esposa de Cristo sair daqui. Porque a ira de Deus desce sobre a terra. Os juízos descem, as pragas vêm. As 7 pragas descem sobre a terra. Não é somente terremotos.
Porque o que nós estamos vendo é coisas que estão acontecendo na natureza. Mas é os tumores, as doenças incuráveis. Só essas coisas. E o homem e a mulher vai buscar a morte, mas a morte vai fugir deles. O pavor será tão grande. Veja que essa mensagem te tira disso. Você não pode estar servindo a Deus com medo disso. Porque aí você não nasceu no reino. Você não é soldado. Você não é herdeiro, você não é esposa. Você não pode estar aqui com medo. Tem gente que ele está no caminho porque tem medo. Fez um voto. Você tem que nascer, você não pode ser crente debaixo de voto. Aí você faz um voto e Deus pega e não responde o seu voto. Aí você não é crente mais, porque Deus não respondeu. Se Deus vai testar os cristãos, vai ficar pouco. Vai ficar pouquinho. É igual Pedro. Ele disse, não, eu vou até a morte contigo. Pode todos eles aí se escandalizar. E eu acho que a maior parte vai tudo fugir. Pedro achava. Pedro está com confiança nele, na sua espada. Mas Jesus disse, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Não, eu nunca. Ele teve que ser testado. Nós temos que chegar um momento antes do rapto de um teste. Nós não fomos testados ainda. Você tira isso por você, individualmente. Você já foi testado. Eu creio que vai vir uma prova para nós. Porque Deus não vai levar essa turma de gente aí, cheia de dodói, para o rapto. Esse monte de crente fiel, que não consegue dizimar, não consegue ofertar. Você acha que Deus vai levar? As pessoas são apegadas no materialismo, pensa que Deus vai levar. Então tem que vir vai vir um teste. E aquele, diz o irmão Brando, que você pensar que não ia, aí vai. E você que pensa que vai, não vai. Vem um teste. Aquele teste de perder um filho, perder uma filha, perder marido, perder mulher. Perder, eu digo, através de morte, através de doença. Escândalo. Os escândalos é inevitável. Ainda aquele pelo qual vem, mas tem que vir. E aí? A gente vê a história do Antigo Testamento de Davi. Estava lendo esses dias a sua história. O filho traiu ele, tomou o seu reino, tomou suas mulheres, e ele chorou a sua morte. Ele teve que sair, senão o filho ia matar. Saiu com seu exército, com suas mulheres, com suas concubinas, com suas crianças. Teve que fugir. Momento de teste. Momento da prova. E a prova é por meio da palavra. Amém. Primeiro Deus dá um pequeno teste para nós. Ele não dá o grande, ele dá o pequeno. Ele vai dando tudo na medida. Porque Deus é justo.
mensagem aqui um pouquinho. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ora, este povo tinha abundância de ouro, mas não de boa qualidade. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem. Porque o amor ao ouro foi a raiz de todos os males. Apocalipse capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Falando do sistema da Igreja Católica. E ouvi, não somente da Igreja Católica, mas das suas filhas, das denominações. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhes a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhes em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhes a ela em dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhes outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo. A Rússia lançará uma bomba atômica que destruirá o Vaticano, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia, e a chorarão, sobre ela plantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérola, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e amomo, perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Igreja cheia de almas, cheia de pessoas. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Apocalipse 18, verso 1 ao 14. Agora, isto é exatamente as igrejas organizadas do último dia. Elas se enquadram dentro desses 14 versículos. Isso aqui está na era de Laodiceia, a partir do parágrafo 115. Porque diz no versículo 4: Sai dela, povo meu. O arrebatamento não terá ainda tido lugar. A noiva não terá ido ainda, quando essas condições terríveis nesta rica e falsa igreja existirem. Há, porém, um ouro de Deus. Nós somos o ouro de Deus. Você sabe que o ouro iam para o templo. Depois da batalha, eles iam juntar todos o espólio, todo o despojo. Então, o ouro, a prata, as pedras preciosas, eram do Senhor. Nós somos o ouro de Deus. Amém. Agora, existe o ouro dos tolos. Existe um ouro falso. Que? O ouro é o quê? O ouro tem que ser testado para ver se é ouro mesmo. Tem que colocar um ácido para testá-lo.
Porque o profeta disse aqui: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. 1 Pedro 1,7. O ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, caráter. Por isso eu estou falando para vocês sobre um teste. Quando eu falei para vocês aqui sobre o dever de orar, de consagrar, não ficar aí de perna para cima, em smartphone, vendo fotografia, desenhos, filmes, ter uma vida de consagração. Que no momento do teste você pode ser enquadrado junto com vigilância. Você não aguentar a prova, o teste que há de vir. É festa, é passeios, deixamos de ir no culto, deixamos de algumas horas dentro de casa, quando nós deveríamos realmente estar estudando a palavra, estar em oração, ter um solo suave. E temos que cuidar também com as músicas evangélicas, que de repente tem muitos toques diabólicos ali. Veja que o irmão Brana fala na mensagem o poder de transformação sobre aquelas músicas evangélicas. Ele disse para ele que foi a maior aberração quando ele viu aquele show de hinos. Aquilo veio de Caim. Então nós temos que ser espirituais, para termos discernimento espiritual, para saber o que estamos ouvindo em casa. De repente você está ouvindo um short que é tocado no carnaval, nesses bailes, e eles transformam aquele hino. E você sabe que os demônios descem através de música, toque. Você vê na internet as festas africanas. Eles têm uns bonecos grandes, não tem nada dentro. Então quando eles começam a tocar, os bonecos saem dançando. Um demônio entra e ele sai dançando. Várias coisas horríveis que faz. Tem 1h40 de toque, e aqueles demônios ali, que tomam aqueles bonecos feitos de palha, dança, rodopia, e não toca em ninguém, através do toque da música. Há igrejas evangélicas que são igrejas endemoniadas. Deus não está ali, porque o toque da música traz demônios. Como pode trazer Deus? Satanás é o regente do coro celestial. Ele entende de música, ele sabe como aproximar de Deus, mas também ele sabe como fazer o povo se aproximar dele, ele se aproximar do povo. Verdade, Senhor. Então o ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, o qual é produzido no forno ardente da aflição. Esse é o ouro de boa qualidade. Porém, que classe de ouro tem a igreja hoje em dia? Ela não tem senão o ouro mundano que perecerá. Ela é mais rica, ela é complacente, ela tem feito da abastança o principal critério de espiritualidade. A evidência das bênçãos de Deus é a pureza de doutrina e etc. São agora baseadas sobre quantas pessoas estejam envolvidas nela. Ele se baseia hoje. Quanta gente nós temos? Quantos pastores? Nós temos muitos pastores. Nós temos muita gente. Estamos em muitos países. Mas é questão de número. Porque Deus, ele pesa os seus. O diabo conta. O diabo conta quantos membros ele tem. Agora Deus pesa. Deus quer te pesar. Deus quer te levar no forno da aflição. Chega aquele momento que nem seu filho sabe o que é que você está passando. Nem sua filha sabe. Nem sua mãe sabe. Nem seu pai sabe. É você e Deus. Você tem que levantar e ir
no seu quarto e começar a falar com Deus através do coração. Porque não é um caráter aparente. O irmão Brana disse que Esaú aparentemente tinha mais caráter do que Jacó. O caráter de Jacó estava dentro, era no coração. Ele amava as coisas espirituais. Mas ele tinha um nome ruim sobre ele, trapaceiro. Agora, Esaú aparentemente parecia que tinha mais caráter. Como Caim, aparentemente parecia mais religioso, mas era um assassino. Não é o que nós aparentamos ser, é o que Deus vê dentro de nós. Amém. Olha aqui. Tu farias melhor vindo antes que seja tarde demais, diz o Senhor, e compres de mim ouro provado pelo fogo, e assim tu serás verdadeiramente rica. Estamos vendo o significado? Ouça-me, chegamos ao mundo nus. Nós não viemos vestidos, viemos nus. Paulo disse: vamos nus daqui. Isso aí era a mensagem do seu dia. Agora a mensagem deste dia, do sétimo anjo, ele disse: nós não podemos sair nu daqui. Compre de mim ouro para te enriquecer, colírio para abrir os teus olhos e vestimentas para te vestir. Então você não sai nu daqui. No tempo de Paulo não tinha Apocalipse escrito ainda. No tempo de Paulo, o Novo Testamento ia até Judas. A Bíblia não estava completa. Hoje nós temos ela completa. Por isso Brana diz aqui: chegamos ao mundo nu, porém nus não o deixaremos. Nós não podemos sair nu, nos encontrar nu. Adão se escondeu porque estava nu. Quando ele se vestiu, ele se apresentou. Nós precisamos dessas vestes. Deus buscará somente uma coisa aqui nessa terra, de nós. Ele exige somente alguma coisa de você. Ele não está te exigindo muito. Não, Senhor. Nós vamos levar algo. Essa coisa será tudo que poderemos levar conosco. Nada mais, nada menos. Portanto, seria melhor, muito melhor, sermos cuidadosos agora para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim sendo, então, que levaremos conosco? Nós levaremos nosso caráter. Caráter não é um dom. O irmão Brana diz que o caráter é uma vitória. Poderoso conquistador é uma vitória. O caráter é provado pelo sofrimento. É como o ouro. Ele tem que passar pela fornalha da aflição. Nós vemos a igreja hoje na condição que ela se encontra como Laodiceia, rica. Rica em companheirismo, rica em encontros. E no momento do teste, será que eles vão perder os seus bens, os seus prédios, os seus dízimos, suas fortunas, seu povo? Brana disse: não. Eles vão unir-se ao concílio. Eles não têm condições de ser testado pelo fogo de Deus.
Eles não têm condições de ser testados por este fogo, por esta palavra. A palavra é fogo. Porque são apenas palha, madeira. É bonito, mas é madeira. Tem ouro, mas é madeira. O ouro é falso. Levaremos apenas o nosso caráter, irmãos. Isso é o que levaremos conosco. Ora, que espécie de caráter vocês levarão consigo? Será semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado em sofrimento na fornalha de aflição. Ou será a fraqueza desse povo laodiceano sem caráter? Isso é com cada um de nós, porque naquele dia cada homem dará conta de si mesmo. Agora, eu disse que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera. Aí fabricavam moedas de ouro com inscrições pelos dois lados. Moeda de ouro caracterizava a era, e consequentemente existia um comércio muito próspero. Hoje a moeda de ouro de duas faces está conosco. Nós compramos a entrada e a saída. Na igreja tentamos fazer a mesma coisa. Nós compramos lá fora ao pecado e nos compramos a nós mesmos para entrarmos nos céus. Ou melhor, assim dizemos nós. Porém Deus não diz isto. A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer tempo ela pode tomar posse de todo o sistema mundial de comércio. E com efeito, um líder no Concílio Mundial de Igreja profetizou abertamente que a igreja em um futuro previsível poderia, então ele estava profetizando desse dia, e fará realmente isto. Porém sua torre de ouro de Babel ruirá. Somente o ouro refinado pelo fogo durará, e através das eras. Assim tem feito a igreja. Ela tem deixado a palavra de Deus e tem tomado seus próprios credos e dogmas, tem se organizado e tem se unido ao mundo. Consequentemente, ela está nua e Deus está julgando sua lascívia. Você vê a condição que está a igreja hoje. Eles são crentes, cabelos cortados, calças, slack, tem Bíblia debaixo do braço, ajuda o próximo na África, nos países pobres, oram, jejumam, mas estão fora da palavra. Não é ouro. Não, aquilo não suporta o teste dos 7 trovões, não suporta o teste do novo nome. É o teste que está vindo. A coisa está funilando, que as pessoas vão dizer: acho que eu vou por esse caminho, como no filme do Peregrino. Vai funilando, que alguns vão dizer: vou voltar mais um pouquinho para trás, porque eu vi um caminho um pouco. Olha, dá mensagem também, mas dá para a gente ir. Lá não existe tanto. Porque são homens, ministérios sem caráter, sem chamada de Deus. Que o Senhor vem buscar o caráter. Escolhendo uma noiva, é escolher um caráter. Jacó tinha caráter que Esaú não tinha, que Deus não achou nele. Esaú tinha uma aparência, era um sepulcro caiado. O espírito do materialismo nos homens hoje, no ministério, adula as pessoas por causa de dinheiro. Deixa de pregar a verdade, porque as pessoas vão sair. Olha, tem os hinos do novo nome, 7 trovões, quem canta é só nós. É um hino que eles não cantam. Pregar a mensagem de Mombrana, se nós pregamos. Aí as pessoas vão dizer: não, você está enganado. Mas é só nós mesmo. Também é verdade.
Ele subiu com um novo nome, nós damos um novo nome. Nós damos um novo nome. Isso aqui é fogo para testar o ouro. Amém. Gente, deixa eu apressar aqui. A única maneira pela qual ela pode escapar desta situação tão horrorosa é obedecendo ao Senhor e regressando à sua palavra. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso é Paulo falando, 2 Coríntios 6, 14, 18. E o irmão Brana está usando a escritura. E que concórdia entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Você é fiel à palavra. Você não tem comunhão com o infiel. Você é fiel. A sua boca fala a verdade, a dele não fala. A dele fala Pai, Filho e Espírito Santo. A sua fala Senhor Jesus Cristo. A sua boca é a boca do novo homem, que fala a verdade. Seu coração é um coração novo, que as suas leis estão escritas dentro. Seus olhos é do novo homem, é daquele caráter que está dentro de você, o caráter de Cristo dentro de nós. É que nos livra do mal, nos livra da tentação, faz-nos amar. Aí nós falamos de amor, aí chega na hora, falhamos. Veio um teste pequeno, aí você não passa no pequeno, aí Deus vai fazer um teste grande. Aí você não consegue levantar 20, Deus vai colocar 80 quilos para você levantar, vai te matar. Ele te dá 20 para levantar, você não levanta. A mensagem não é pregada, é vivida. O caráter é viver essa mensagem, é obedecer essa mensagem. O caráter é uma vitória. Não é você ficar toda a vida no ouvido do filho, da filha falando. Não. Deixa eles ver Cristo em você. Deixa eles verem em você a Cristo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, 14, 18. Há um preço a ser pago por aquelas vestes. Há um preço a ser pago por esse caráter. Jesus pagou o preço. E esse preço é o preço da separação. Só levaremos uma coisa daqui: o ouro de Deus. Ele só leva uma coisa: o nosso caráter. Nós temos que estar vestidos com esse caráter. Você deve, pague. Você errou contra aquela pessoa, vai lá acertar com aquela pessoa. Amém. Não é aquela pessoa vir acertar com você. Você diz, não, mas foi ela que me magoou. Mas a Bíblia diz que você que foi magoado é que tem que ir lá acertar. Amém. Você que tem que acertar. Obrigado, Senhor. Por isso o irmão Brana disse que a noiva desse dia ela não foi feita para cair. Veja só, a que saiu de Adão já saiu para cair, que ela não tinha caráter.
Ela não tinha caráter. Ela andou com a serpente. Antes de dormir com Adão, dormiu com a serpente. A noiva de Cristo, antes de ter relações com Deus, ela teve relações com a Trindade, com os credos, dogma e denominações. Foi rejeitada também. Então a semente teve que ir para as trevas, para o chão. E Deus teve que começar tudo através de Lutero. Wesley, Pentecoste, Branham e agora a pedra de coroa, João. João foi o apóstolo do amor. Por isso Deus escolheu ele para mostrar as verdades desse último dia. Para comer o livrinho, reprofetizar outra vez. Ser o tipo da esposa de Cristo desse último dia. Influência 13. E eu creio que todos os acontecimentos são para a glória de Deus. Eu acredito que Ele nos prometeu que faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amam. Voltando na era de Laodiceia 19. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser muito curta. Os acontecimentos vão transcorrer muito rapidamente. Por essa razão, o mensageiro à era de Laodiceia tem que estar aqui mesmo. Embora talvez não o conheçamos até esse momento. Irmão Branham, o sétimo anjo, foi o mensageiro à era de Laodiceia. Agora, veja só, as 7 eras, Deus sempre tinha algo contra elas. Mas quando chega na era da esposa, Ele não tem nada contra ela. Ele não tem nada contra. Ele só diz: sai dela, povo meu. Povo meu. Que não é dele, não ouve. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguem o estranho. Por isso João profetiza outra vez. Como ele viu, profetiza outra vez. É a mesma voz que chamou Adão, que falou com Moisés na sarça, que falou com Saulo na estrada de Damasco. É a mesma voz que falou através de Branham, fala através da esposa nesse dia. Sai dela, povo meu. Você não pode viver dentro do sistema. Você tem que sair. Amém. Porque essa era vai, a cada dia mais ela vai explodir. Nós cremos nas promessas de Deus. Ele disse: por essa razão o mensageiro à era de Laodiceia tem que vir aqui mesmo, embora talvez não o conheçamos até este momento, mas deverá haver seguramente um tempo quando ele se tornará conhecido. Ora, eu posso provar isso, porque temos a escritura que descreve seu ministério. Mensagem do sinal 211. As pessoas se reuniram em Gósen. É onde nós queremos chegar. As pessoas se reuniram em Gósen. Elas estavam prontas. Elas sabiam que algo estava para acontecer. Veja só. Elas se reuniram ali, porque elas sabiam que algo estava para acontecer. Em Gósen, onde estavam os filhos de Israel, os hebreus, não caiu nenhuma praga. Não passou um mosquito por lá. Não apareceu uma rã nas casas. A água não se transformou em sangue em Gósen. Eles tinham que estar ali. Hoje nós temos que estar em Gósen. Gósen, hoje para nós é Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Gósen nos dias de Lutero era a mensagem de Lutero. Tinha que estar na sua mensagem. Sob debaixo daquela proteção. Tinha que estar na casa de Raabe, onde tinha um fio de escarlate. Senão seria destruído com os demais. Tinha que estar na mensagem de Wesley no seu dia. Tinha que estar na mensagem dos pentecostais no seu dia. Hoje não adianta.
Nos dias do irmão Branham tinha que estar na sua mensagem. Hoje já é outro dia. A mensagem está num nível de afunilamento para chegar no divino amor. Tudo que é mundo, credo, incredulidade, nós temos que deixar para trás. Apego em família, nós temos que deixar tudo isso para trás. Nós fazemos parte de outra família. Aproveita a sua família hoje. Seu pai, sua mãe, você tem, como disse o pastor Osmar, você tem que aproveitar os seus, estar com seus filhos, sua família agora. Mas o caminho que você está caminhando, eles não conseguem caminhar. Mas você tem que orar por eles, amá-los. Eles têm que ver esse caráter em vocês. Porque o que vai sair da terra é o caráter. Amém. Minha identidade vai ficar aqui. Minhas roupas vão ficar aqui. Meu sapato. Tá? Mas nós não podemos ficar devendo a ninguém aqui. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Às vezes tem que pregar duro essas coisas. Nem que você esteja devendo 10 centavos, vai acertar. Será que as pessoas não têm consciência? Não conseguem dormir? Pega emprestado e não paga? Diz que vai fazer tal coisa e não faz? Não cumpre com a sua palavra? O caráter é uma vitória. Ele vem buscar o caráter. Amém. Verdade. Aí vai vir um grande teste. Aí você vai achar que em determinado tabernáculo, em determinado grupo, você vai no rapto. Não vai. Não, mas lá não tem esse problema que tem aqui. Você tem que passar por esse funil. Eles lá têm seus problemas. Eles também têm seus testes. Deus está te testando. Ele não vai levar, disse o irmão Branham, não vai levar qualquer coisa para o seu reino, não. O irmão Branham disse que nessa era a rede foi lançada. Estava pesada a rede, mas não tinha quase nada de peixe, mais a tartaruga, lagartixa, cobra. É o que tem nessa igreja hoje, é crente cobra, tartaruga, coisa pesada, coisa venenosa, brigas, intriga, um não se dá com o outro. Isso é cobra. Tem que nascer de novo. Esaú tinha um caráter aparente. Parecia, diz o irmão Branham, que ele tinha mais do que Jacó. Mas Jacó tinha um caráter que Deus queria. Quando ele encontrou Deus, não quando ele sonhou com Deus. Ele sonhou com Deus, mas um dia ele encontrou Deus. Ele não saiu o mesmo homem daquelas águas. Ele passou uma noite lutando com Deus. E ele não largou Deus, ele não ficou com medo. Não saiu correndo. Não. Ele tinha que sair marcado. Quando você encontra Deus mesmo, Ele te marca. Às vezes é uma prova que a gente tem que passar e a gente não quer. Jesus não queria morrer. Ele morria, mas não era aquela morte. Mas quando ele olhou, era aquela. Ele olhou todas as profecias. Então ele disse: não a minha vontade, mas a tua, Pai. Então nós temos que fazer essa oração. Não é a minha vontade, mas é a tua. Amém. Essa mensagem ensina-nos a ser cristão. O irmão Branham disse que Faraó tinha um caráter, mas era científico, político. Deus não quer esse tipo de caráter. Amém. Não. Caráter religioso, Deus também não quer.
O caráter hoje é cristão. Amém. É ser como Jesus. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração, pelo o poderoso Deus 119. O caráter é uma vitória, diz o profeta, não um dom. Eu quero ler aqui na era de Esmirna e nós vamos encerrando. Vocês têm que trabalhar amanhã. Eu tinha anotado ali. Esmirna 16. A menos que soframos com ele, não poderemos reinar com ele. Temos de sofrer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento. Caráter é uma vitória. Até parece que você foi derrotado. Mas quando você abre os olhos, o inimigo já está no chão morto. Você pode estar ferido, mas você venceu. Caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, com caráter é apto para governar. Você pensa que os governos vão governar sem caráter? Por isso o Mobrano disse que a política é do diabo, que ela não tem caráter. Os homens não têm palavra. Eles fazem lei, eles mudam lei. Aquilo é satânico. Você pode ver um congresso cheio de cabeça, cheio de partidos. Você vê os ministérios hoje, a mesma coisa, é uma política. Não tem caráter. Por isso a mensagem é de uma só pessoa. Deus escolhe um João Ninguém, que não tem estudo, e diz: diga a minha palavra a esse povo. Mas eles não vão escutar. Foi o que Moisés disse: não, mas você, vai você mesmo. Eu estava procurando alguém, não achei, então vai você mesmo. E desde que ele deseja que compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu e se assentou no trono de seu pai, temos pois de vencer para nos assentarmos com ele. Agora, vencer quem? Quem você vai vencer? Você está lutando contra quem? Eu não venho lá de baixo para fazer uma festinha aqui, não. Eu venho para ajudar vocês. Você está lutando contra quem? O maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Você já venceu você? Essa natureza? Esse mau gênio? Deus quer colocar o seu caráter aí, o seu espírito. Amém. Porque vem o teste. Oh, meu Deus. E o nosso leve e momentâneo sofrimento pelo qual temos de passar agora não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando Ele vier.